Boa tarde, meu irmão, a paz do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Aqui quem fala é o pregador Rodrigo Gomes. Separei aqui uma mensagem para estar um estudo, na verdade, da palavra do Senhor, vinda de um homem muito sábio, que é o apóstolo Paulo, um dos homens mais sábios da Bíblia. Esse estudo tem como finalidade, tem um objetivo de nos dar crescimento espiritual, aumentar nossa espiritualidade e maturidade e evolução moral, Nada melhor do que o apóstolo Paulo, que era um filósofo, um fariseu, um judeu e um grande homem de Deus, um homem que teve uma experiência com Cristo muito grande, escreveu a metade do Novo Testamento, E eu estou aqui para esse estudo que eu fiz. Foi um estudo pequeno, a respeito sobre o que ele escreveu em Gálatas, que vai servir para nossa compreensão, nosso entendimento e para o nosso crescimento espiritual. Amém? Tem como título gratidão, porque muitas das vezes nós chegamos para Deus para apenas pedir a Ele, as coisas. Nós chegamos para Deus para pedir com uma lista, cheia de pedidos, para Deus, como se Deus fosse obrigado a nos dar, Claro que Jesus disse para pedir, A oração do Pai Nosso, ele mesmo diz, O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas aqui Paulo está nos levando a um nível, para nós somos homens, a uma maturidade. O que é maturidade? Maturidade, a qualidade de ser maduro, de ter uma paciência, compreensão, inteligência, que eu não estou falando de QI alto, de resolver problemas matemáticos, estou falando de uma inteligência de sabedoria, de resolver problemas do dia a dia, de comportamento, mais uma sabedoria prática. E ele vai falar tudo isso em Gálatas, no capítulo de número 5. Ele dá uma receita muito importante para nós, homens, que precisa ouvir essa palavra. Eu preparei esse estudo, e vindo do apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, que ele deixou na Bíblia, a Bíblia toda é sagrada, tanto para você que é cristão, tanto para você que não é cristão, serve para o nosso crescimento, para nosso crescimento espiritual, para nossa espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, e também serve para nossa evolução moral, Nós estamos vivendo uma época de decadência moral, tanto nas redes sociais, tanto nas mídias sociais, no mundo que nós vivemos, há uma decadência moral. Então, esses ensinamentos é muito útil nos dias de hoje, E nós não podemos fazer parte das estatísticas, temos que revolucionar isso, temos que ser agentes revolucionários, Temos que mudar esse quadro. E se você não se manifestar, se você não pregar, se você não falar, se você não agir, contra esse sistema, como ele diz em Romanos 12, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, Transformai-vos é o quê? Mudar, Se a sua mente está mudada, se a sua mente está transformada, você tem que mudar esse padrão, Não podemos viver na antiga maneira de viver, devemos mudar o nosso padrão de comportamento e de pensamento. Então vamos lá. O caráter da pregação de Paulo, da exposição de Paulo, eu vou ler aqui, O primeiro passo é a gratidão, Nós agradecemos a Deus por mais um dia de vida, por mais um dia estar de pé, não estar numa cadeira de roda, não estar no hospital, estar respirando com a saúde boa, de não estar
em pecado, também eu agradeço a Deus por estar limpo, não estar no pecado do adultério, da prostituição. Tem uma frase do pregador Charles Spurgeon, que é o príncipe dos pregadores do século XVIII, foi um dos maiores pregadores, né, do século XVIII. Ele deixou uma frase que eu acho muito bonita, né? Ele deixou assim: a pior coisa que o homem pode acontecer, a pior coisa que pode acontecer a um homem é pecar e continuar feliz. Não tem como. Você temer a Deus, você pecar e achar e continuar alegre, né? Toda pessoa que um dia conheceu a Deus, né, teve uma experiência com Deus, teve um relacionamento com Deus e pecou e achou e viveu feliz e achou que está normal, isso não é da parte da luz, da parte de Deus, né? Charles Spurgeon, né, foi o príncipe dos pregadores, um dos maiores pregadores da Inglaterra. Mas voltamos para aqui para a palavra de Deus, né? Gálatas 5, né, Paulo vai falar das obras da carne e dos frutos do Espírito, né? Obras da carne e do fruto do Espírito. Vou pregar aqui a Bíblia, né? Não vou precisar nem usar a Bíblia, eu já separei aqui as obras da carne e o fruto do Espírito, que é bem conhecido, né? Ele vai dizer aqui de algumas obras da carne e de algumas obras do Espírito, daquilo que nós temos que fugir, né? Evitar, e o que nós temos que buscar, né? Crescer, evoluir, né? A primeira obra vamos falar primeiro das obras da carne e depois das obras do Espírito. A primeira obra da carne que ele cita é a prostituição. A segunda é a impureza. Terceira, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, invejas, bebedices, glutonarias, coisas semelhantes a essas, né? Aí eu coloquei, e não tem na Bíblia, né? Ele termina coisas semelhantes a essas. Eu acrescentei, né, a meu próprio ponto de vista, que pode ser pornografia, masturbação, pode ser cobiçar a mulher do próximo, pode ser xingar palavrão, né? E coisa que destrói a reputação de um homem maduro é xingar palavrão, desrespeitar os pais, né? Ou os mais velhos também, os idosos, desobedecer às normas de trânsito, né? Também são coisas simples, mas muitos homens fazem isso, né? Então ele cita aqui algumas obras que são da carne, que não provém do Espírito de Deus e não provém da vontade de Deus, né? Se você está fazendo essas obras, praticando essas obras, como eu já pratiquei, né? Como eu já vivi, hoje não vivo mais, né? Você está vivendo, fazendo a vontade da sua natureza. E a Bíblia diz: aquele que faz a vontade de si mesmo, da carne, não está fazendo a vontade de Deus, né? Amém? Então vamos falar das obras da carne. Prostituição, né? Ele cita 3 obras que são de origem da luxúria, né? Essas prostituição, impureza e lascívia, que é considerado luxúria, são pecados contra o corpo, né? A Bíblia diz que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, né? O templo do Espírito Santo, que significa que foi comprado por preço, foi comprado por Cristo. Nosso corpo não pertence a nós, pertence a Cristo. A partir do momento que você entrega a sua vida a Cristo, estou falando para os cristãos, né, ou para aquele que quer ter uma vida de prosperidade, quer evoluir na vida, quer crescer na vida, evoluir espiritualmente, evoluir materialmente, quer ter uma vida de abundância, né, quer ter uma evolução moral, evolução pessoal, tem que matar a prostituição, tem que matar as impurezas, tem que matar a lascívia, né? O que é prostituição? Né? Tem a ver com a fornicação, vem do grego porneia, né? Que é fornicação, sexo fora do casamento, né? Ou relação sexual mediante pagamento por dinheiro, né? Prostituta, né? Isso é pecado grave na Bíblia,
né? E Paulo ele mostra que essa obra da carne, que aos olhos sagrados, aos olhos de Deus, é abominável, né? É muito fácil saber o que é prostituição. Impurezas também, vem disso também, pode colocar drogas, pode colocar bebidas, pode colocar coisas que te tornam impuro, né? Lascívia é um comportamento lascivo, maneira de vestir, maneira de se portar para produzir, né, a atração sexual, né, seja no homem ou na mulher, a maneira que a mulher se veste, a maneira que o homem se veste, para atrair, né, a atenção sexual, o desejo sexual alheio, né? A pessoa põe uma roupa mais decotada, mais apertada, mais colada, né, para aquela pessoa ver ali com um olho mais, né, uma intenção de objetivo, de cobiça, de objetivo malicioso, né? Isso também é um fruto da carne. A idolatria, né, quer substituir, dar a Deus aquilo que não é, você dá a outro ser que você tem que dar somente a Deus, feitiçaria, obras de macumbaria, inimizades, briga contra o próximo, isso pode acontecer até dentro da família, porfias, invejas, bebedices, né, que é bebidas alcoólicas, glutonarias, comer demais, a ponto de virar um vício, né, a pessoa não controla, né, aquela vontade de comer, né, e coisas semelhantes, né, ele termina nas coisas semelhantes, né, e eu acrescentei a meu próprio modo, né, isso não está na Bíblia, né, porque eu já ouvi de um pastor falar isso, por isso que eu acrescentei, né, eu pus pornografia, que está destruindo muita gente, principalmente a pornografia infantil, que nós vemos muito isso, eu acompanho muito os jornais, a TV Justiça, que mostra muito isso, tem até leis proibindo o acesso de adolescentes pelas redes sociais, pornografia infantil, masturbação também, que é um pecado grave na Bíblia, né? Isso destrói a saúde do homem, destrói a saúde da pessoa, né? Que também é pecado, porque quando você masturba, você está pensando em alguém, né? Está pensando numa pessoa. Você tem que recorrer ao perdão de Deus imediatamente e consertar com ele, né? Cobiçar a mulher do próximo, né? Não é sua, isso é fato. Xingar palavrão, né? Isso também atrai coisas ruins para sua vida. Desobedecer aos pais, está na Bíblia, honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os teus dias e que vá bem na terra. E desobedecer às normas de trânsito, quantas pessoas perdem a vida no trânsito porque não obedecem às leis de trânsito. As leis estão aí para ser obedecidas. As leis estão aí para ser cumpridas. Por isso que existe o Sistema Nacional de Trânsito, que criam as leis, né, para serem seguidas. Se você quer viver contra as leis, você vai ser punido, sim, porque as leis estão aí para ser cumpridas. Amém? Então essas são as obras da carne que nós temos que eliminar ao máximo da nossa vida. Amém? E o oposto, ele vai falar dos frutos do Espírito, eliminar as obras da carne, ou seja, matar, crucificar as obras da carne da nossa vida, né? Revolucionar, ou seja, pregar contra essas obras. Não só falar bonito, não é só falar, é você pregar contra, você ser um ativista. Né? Eu não aceito a prostituição, sou contra a prostituição e prego contra a prostituição. Não admito a prostituição. Né? Sou um ativista contra a prostituição. Sou um ativista contra a impureza, sou um ativista contra a lascivia, sou um ativista contra a idolatria, sou um ativista contra a feitiçaria, sou um ativista contra a pornografia, sou um ativista contra a pedofilia, sou um ativista contra a pornografia. Eu sou um revolucionário contra todas as obras da carne que Paulo fala aqui. E eu tenho um respaldo completamente grande e bíblico e tem uma força superior muito forte por trás de mim para quem tentar algo contra a minha vida vai se ver com um grande Deus poderoso, né? Vai dançar. Agora vamos para o fruto do Espírito, né? Que ele fala. Agora aqui que dá o crescimento, né? A evolução, né?
aqui tá os defeitos, as sujeiras, né, que nós já tiramos. Pegamos o lixo ali do nosso lugar, colocamos na sacola, na mochila, jogamos fora. Agora tiramos todo o lixo da mochila, agora vamos encher a nossa mochila de coisas boas, né? O primeiro fruto do Espírito que ele fala que nós temos que investir é no amor, né? Crescer em amor, 1 Coríntios 13, né? Que é a maior virtude que ele diz, né? O amor, né? O caminho mais excelente que ele fala, né? O homem que tem o amor de Deus, ele vai conseguir amar ao próximo, que é os dois maiores mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Se você não ama nem a si mesmo, como você vai amar ao próximo? Como você vai amar a Deus, que você nem vê, né? O amor é a maior virtude de um homem. Amar, o amor verdadeiro, não é amor de falar, amor da boca para fora. Eu posso estar falando tudo isso aqui, ser da boca para fora, né? Mas esse estudo eu preparei com carinho, porque eu sei que tem gente que me segue, da minha família, que gosta dos meus vídeos, e pede para gravar os meus vídeos, né? Eu sei que tem pessoas que vão fazer, tem pessoas que pedem para eu gravar e mandar para o YouTube, que vai modelar esse vídeo, vai fazer uma montagem, colocar meu nome e vai mandar para o YouTube, para o canal, né? Tem pessoas que se importam comigo, né? Então eu não estou falando ao vento, né? Então por isso que eu estou gravando, né? Mas se você realmente quer ter uma evolução espiritual, uma maturidade, né? Que todos nós vamos ter, temos que crescer, né? A Bíblia fala que devemos crescer. Deus não exige perfeição, mas exige crescimento. Perfeição não existe. Todos somos pecadores, cheios de falhas, mas o crescimento ele exige. Temos que estudar a Bíblia. Esse estudo eu fiz em meia hora, 20 minutos, que eu sentei ali e fiz. Vou gravar um estudo. Nada, né? Tô aqui em casa, vou gravar um estudo. Vou fazer o quê? Tô no computador aqui, eu vou ver pornografia? Eu não vou. Vou ver mulher pelada? Eu não vou. Vou ver coisas que não agradam a Deus? Eu não vou. Então vou gravar um estudo e vou postar na rede, para postar no YouTube, no Kawai e nas minhas redes, né, para quem sabe alguma pessoa assista e sirva de utilidade, de uma maneira de evangelizar sem sair de casa, né? O segundo fruto é a alegria, né? De pessoas que ficam tristes pela depressão. A tristeza prolongada há mais de 2 semanas já é depressão. Você não pode deixar a depressão te pegar, né? A alegria, você tem que ter alegria. Ah, mas como é que eu vou ter alegria se eu tenho tanto problema? Eu acredito por você, que tem muitas pessoas que têm mais problema que vocês, estão nesse momento estão sorrindo agora, né? Tem pessoas que estão no hospital entubada, nesse momento tá feliz. Tem pessoas que estão nesse momento atrás das grades e está com um sorriso no rosto. Tem pessoa que neste momento está numa cadeira de roda e está com um sorriso no rosto. Então, antes de reclamar, murmurar, pense bem, tenha maturidade, tenha juízo, né? É motivo de alegria, né? O fruto do Espírito também, só o Espírito Santo traz alegria. Ora a Deus, pede a Deus alegria. Não há motivo para entristecer. O terceiro fruto é a paz. Temos que investir na paz, crescer em paz. A paz que só Deus dá a gente, que só o Espírito Santo dá a gente. Paz de espírito, né? A Bíblia fala que Deus é o Deus da paz, só Ele nos concede a verdadeira paz, a paz que esse mundo não dá. O mundo dá uma paz ilusória, uma paz falsa. Deus dá a paz verdadeira. Cristo dá a paz verdadeira. A longanimidade, né? O que é a longanimidade? Por exemplo, eu peco hoje, né? Me arrependo, vacilo, a gente sempre vai estar errando. Deus ele vai dando corda. Deus ele vai dando corda. Isso é longanimidade, ele é longânimo. Sabe que somos falhos e pecadores. Então ele vai dando corda, vai sendo longânimo conosco, até a gente cair a ficha e cair a real, né? Mas chega um momento que ele se esgota também, que a Bíblia fala que ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Então não podemos brincar com Deus, né? E o terceiro é a benignidade, significa bondade. Deus é bom, né? Ele é bom. Os planos dele também são bons. Todos os planos dele são bons para a nossa vida. Você não precisa ter dúvida. Os planos de Deus para minha vida são bons em todas as áreas da minha vida. Não preciso nem orar para isso. Eu sei que é bom.
Basta eu me encaixar dentro dos seus planos e projetos. Amém? Nós investir nos frutos do Espírito e eliminar o fruto da carne. Amém? Bondade, fidelidade, que isso é uma coisa rara, né, no mundo de hoje. Né, fidelidade principalmente a Deus, compromisso com Deus, com o nosso relacionamento, com as pessoas, né? E fidelidade tem a ver com as nossas palavras. Né? Hoje as nossas palavras não estão valendo de nada, né? Então hoje o que vale mais é o nosso comportamento. Né? A gente fala mais através do comportamento do que com as palavras. Né? Então vamos ter mais fidelidade a Deus. E como nós somos fiéis a Deus? Cumprindo o que a gente diz. Né? Então é melhor ficar mais calado. Né? A Bíblia fala que o sábio, aquele que se cala, em provérbio diz isso, aquele que se cala se passa por sábio. O que fala demais se passa por tolo. Né? Não tem nada para falar, fique calado. Né? Porque a fidelidade é uma virtude que está se acabando. Né? E temos que investir, crescer nessa virtude, né? Evoluir nessa virtude. Todos nós temos fidelidade, mas tem pessoas que têm que evoluir mais. Eu tenho que evoluir mais nessa virtude. Você tem que evoluir mais nessa virtude. Mansidão, que ser uma pessoa mansa não é uma pessoa boba. Aquelas pessoas que a pessoa passa para trás, pisa em cima. Não. Mansidão aqui está falando de temperamento. Né, de você não sair explodindo, quebrando tudo, sair esmurrando tudo, dando problema, não. Mansidão está falando de autocontrole, né, você analisar o fato, pensar primeiro, para depois agir, né, e tomar a decisão correta em benefício seu e de outras pessoas, sem causar problema. E o domínio próprio, que é você se autodominar, né? A Bíblia fala que o homem que se domina, ele é capaz de domar uma cidade. Isso está em Provérbios de Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, né? O homem mais sábio do mundo. Né? Vale mais o homem que domina o seu espírito do que aquele homem que toma uma cidade, que governa uma cidade. Né? Imagina o governador governa a cidade inteira, tem aquele poder político, né? Onde todos o respeitam, tem aquele tanto de pessoas reverenciando ele, mas não consegue governar seu espírito, né? E a Bíblia diz que aquele que governa seu espírito, ele vale bem mais do que aquele que governa a cidade, né? Porque existem tantas mortes, tantos assassinatos, tantas guerras, tanta agressão, tantas brigas nas famílias, tantas mortes, você liga o jornal, tantas mortes, porque o homem não consegue dominar o seu próprio espírito. Que é a coisa mais difícil. No momento da raiva, no momento da discussão ali, você tem que aprender, nós temos que aprender a dominar o nosso espírito. E isso tem que ter muita sabedoria, muito estudo da Bíblia e muita paciência. Isso tem também evolução, é crescimento. Não é do dia para a noite. E quanto a essas coisas, não há lei, né? E a palavra-chave desse versículo é: e os que são de Cristo, né? Você que é de Cristo, eu sou cristão, mesmo para você que não é cristão, pode pegar esse ensinamento, isso está em Gálatas capítulo 5, versículo 21, pode ler na sua Bíblia. Eu que sou cristão, né? Crucificaram as obras da carne, ou seja, mataram as obras da carne. Faz até um X aqui, ó. Crucificaram elas. Não faz parte mais do meu cardápio. Com suas paixões e desejos. Então essas obras da carne, ela tem desejos, né? Ela tem paixões, ela puxa, tem hora que dá vontade, né? Mas é eu que domino a minha alma, eu que controlo a minha alma. Minha alma pede prostituição, a carne, perdão, pede a prostituição. Mas eu que dou ordem para minha alma. Falei, alma, não. Carne, não, é eu que controlo, eu que tenho domínio próprio. Não vai haver prostituição no meu corpo. Eu vou esperar Deus preparar um namoro, vou esperar Deus preparar um casamento, vou esperar Deus preparar a pessoa certa. Aí sim eu vou ter uma vida tranquila. Fora isso, eu vou ficar solteiro. Não importa o que A fala, o que B fala, não importa a opinião dos outros. Eu vivo a minha vida. Né? Davi diz:
como está abatido, ó minha alma. Ele falava para a alma dele, alma, aquieta-te. Até a alma dele estava perturbada. E ele mandava a alma dele ficar quieta. Você tem autoridade para mandar na sua alma. Porque nós somos um corpo, temos corpo, alma e espírito. Esse físico é só a matéria. O espírito e a alma é imaterial. Né? E nós temos que dominar isso. Né? Não podemos seguir a nossa carne, porque se seguirmos nossas vontades, nós vamos fazer tanta besteira que seguir tudo que a carne pedir, nós vamos só fazer o que não presta. Né? E temos autoridade para fazer isso. Né? Tem vezes que a carne pede bebedice. Você domina. Fala, não vai me prejudicar, porque amanhã eu trabalho, né? Amanhã eu tenho compromisso, então não vou. Eu tenho domínio próprio, controle. É eu que decido, né? Debaixo da autoridade de Cristo, com a ajuda do poder de Jesus, do Espírito Santo. Amém? Isso é evolução também. E quem é de Cristo é obrigado a crucificar essas obras, né? Obrigado, né? Com as suas obras e seus desejos. Aí ele fala, se vivemos no Espírito, né? Supõe que quem é cristão é obrigado a viver no Espírito, né? Já é obrigado, não tem nem escolha. Se vivemos em Espírito, devemos também se comportar como quem tem o Espírito Santo. Se eu tenho o Espírito Santo, eu vou ficar andando na prostituição, pegando uma todas e todas? Óbvio que não. Se eu tenho o Espírito Santo, eu vou ficar na impureza, vendo pornografia? Lógico que não. Se eu tenho o Espírito Santo, eu vou ficar na lascívia? Lógico que não. Se eu tenho o Espírito Santo, eu vou ficar na idolatria? Lógico que não. Se eu tenho o Espírito Santo, eu vou ficar em obra de uma feitiçaria, inimizade com o meu irmão, com a minha família? Óbvio que não. Se eu tenho o Espírito Santo, eu vou ficar em porfias, com inveja um do outro? Lógico que não. Eu lembro que tem um pastor que falava isso, você tem que estar no estado de espírito, você tem que se alegrar com as conquistas do seu vizinho, com as conquistas dos outros, mesmo você não tendo. Aí você pode dizer que tem o Espírito Santo. Fora isso é fachada. Fora isso é falso. Fora isso é engano. Engano. Não é nada de Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo se alegra com a conquista do outro. Mesmo você não tendo. Ah, meu vizinho comprou um carrão. Eu sou doido para ter um carro daquele. Mas não tem condição. Mas meu vizinho comprou. Parabéns para ele. Ele merece. Trabalhou. Coisas melhores ele vai ter. E fico feliz pela conquista dele. Isso é ter o Espírito Santo. Se alegrar com as conquistas alheias. A inveja não é obra do Espírito Santo. E tem pessoas que falam que tem o Espírito Santo, tem inveja e ainda torce para dar errado. Isso é espírito da carne, espírito do engano. Amém. Se eu estou falando isso é porque Deus está mandando. Bebedice, glutonaria, coisa semelhante, né? Pornografia, principalmente pornografia infantil, né? Que tá bombando aí nas mídias, né? Pedofilia, o que mais tem é pessoas sendo presas por causa disso. Né? Sou revolucionário com todas essas obras da carne. Detesto essas obras da carne. Né? Odeio essas obras da carne e oro a Deus na madrugada para que isso passe. Eu só posso fazer é orar. Eu não sou policial, não sou nada, sou apenas cristão, eu sou um pregador da palavra, um pregador do evangelho. Né? Eu travo as minhas batalhas no joelho, 3 horas da manhã, na madrugada. Estendo a mão e oro pela minha cidade, pelo meu bairro, que Deus proteja, né? E Deus ouve minhas orações. Deus ouve sim minhas orações, que tem testemunhos, que chega até mim, que fala que Deus ouviu. Então é esse simples estudo que eu preparei, né? Que se serviu de utilidade para você, que para mim serviu muito, né? Eu gosto de preparar estudos, né? Que eu cresço, que eu também aprendo, cresço mais, né? E que Deus abençoe você. Se você tá 29 minutos assistindo e não enjoa da minha cara feia, né? Bonita, né? Eu me acho bonito, né? Me acho muito bonito, né? Se você me acha feio, eu me acho bonito. É sinal que Deus está fazendo a obra na sua vida. E outra frase que eu vou deixar de Charles Spurgeon, que era príncipe dos pregadores e revolucionário no século XIX, quanto mais do céu existe em nossas vidas, menos da terra cobiçamos. Quanto mais conectado com o céu, mais a Bíblia você lê, mais oração você fazer, mais jejum você fazer, menos coisas da terra você vai se interessar. Isso é óbvio.
Quanto mais você enche do Espírito Santo, menos das coisas do mundo você vai se interessar. É a mesma coisa. Que a paz de Deus seja na sua vida. Tenha uma ótima tarde. Vamos crescer, vamos evoluir como homem, como seres humanos. Que é disso que a sociedade precisa. Amém? Que Deus abençoe. Tenha uma ótima noite. Em nome de Jesus.